Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O pessoal dando sequência à nossa série de partidas aqui entre Kasparov e Tigran Petrosyan, dois ex-campeões mundiais, dois estilos tão diferentes. Kasparov, o boxeador, Petrosyan, o jogador mais ali posicional, espera a sua vez, espera, se defende, espera a chance, o erro do adversário para fazer um contra-ataque. Quando ele contra-ataca, ele é bem agressivo, né? Então, aqui temos dois estilos completamente diferentes, dois ex-campeões mundiais. Eu mostrei no vídeo anterior a primeira partida das 5 que eles jogaram na história. A primeira partida em 1979, empate. A segunda partida em 1981, vitória do Petrosyan de negras. E aqui a gente está no ano de 1981 ainda. E mais uma partida, Kasparov de brancas e Petrosyan de negras mais uma vez. Uma curiosidade é que o Petrosyan jogou as 5 partidas de negras. E vamos dar uma olhada então. Kasparov, que na partida anterior teve a possibilidade de ganhar, estava melhor, atacando e tudo mais. Petrosyan ganhou no contra-ataque. Vamos ver se dessa vez aí o Kasparov encaixa o seu ataque. A partida começou com D4 pelo Kasparov, D5 pelo Petrosyan, C4 e aqui D por C4. Então capturando, aí aceitando o gambito da dama, cavalo em F3, cavalo F6, E3 atacando o peão. E aqui não é uma boa prática tentar defender esse peão com B5, nem nada disso. As brancas vão de maneira forçada recuperar esse peão e as pretas vão criar uma série de fraquezas depois de um lance como o B5 que não foi o lance jogado, mas a ideia de tentar defender o peão não dá certo por conta de A4 e aí não dá para jogar A6, senão tá caindo a torre na sequência. Então aqui realmente não tem muito o que fazer. Se jogar C6, então dá para jogar C6. Toma e joga B3, por exemplo, e as brancas ficam bem melhores. É uma linha muito conhecida aqui por estudiosos aí de abertura. As brancas ficam bem melhores numa linha como essa. Portanto, aqui, via de regra, não se deve tentar defender o peão que você capturou, que foi o peão gambitado. E a partida seguiu simplesmente com o bispo G4 aqui pelo Petrosyan. Kasparov segue com o bispo por C4, temos E6, H3, bispo em H5, cavalo C3, A6 segurando bem a casa de B5, G4 atacando o bispo, forçando a resposta bispo G6, ao estilo que o Kasparov gosta, Ele gosta de forçar as respostas do adversário, ele gosta de sentir que ele está no comando, ele gosta de ter a iniciativa, e ele segue aqui com cavalo em E5, temos cavalo de bem em D7, cavalo por G6, H por G6 e aqui o bispo volta para F1. Parece um lance de Petrosyan esse, Uma volta do bispo para a casa inicial, mas aqui o Kasparov tá de olho nessa longa diagonal aqui de casas claras. Então tá justificado. A partida seguiu com C6, já botando granito nessa diagonal. Bispo G2, dama C7 e aqui roque pelo Kasparov. Um lance corajoso, um lance valente, depois de ter danificado a cobertura aqui do próprio rei, ele vai e vem e dá roque. A partida seguiu com bispo em E7, F4. Vambora, vamos atacar. Cavalo B6 aqui pelo Petrosyan e agora G5 atacando o cavalo. O cavalo está atacado, o cavalo de F volta lá para D7 e enquanto o Kasparov já tem peão na 5ª horizontal, o Petrosyan não passou da 3ª horizontal com nenhuma peça. A partida seguiu com dama G4 aqui pelo Kasparov, grande roque, Petrosyan tranquilo, colocando o rei em segurança. E aqui torre B1, Kasparov já apontando canhão aí na coluna B. Temos rei em B8 e aqui B4, Kasparov vai perseguir aí o rei do Petrosyan. Temos cavalo D5, cavalo centralizado, cavalo em A4 evitando a troca de peças e agora F5. O Petrosyan começa a reagir, tá atacando a dama do Kasparov, dama em G3 e agora cavalo por B4. Então de repente esse ataque todo aí do Kasparov, o Petrosyan vai aceitando o desafio, aceita mais um sacrifício aqui do Kasparov. O Kasparov está feliz da vida porque agora abriu aqui a coluna B para ele adora entregar peça para atacar. A partida seguiu com o bispo D2 atacando o cavalo, oferecendo mais um peão aqui em A2, mas dessa vez o Petrosyan decide que não, é demais capturar mais um peão e resolve voltar o cavalo aqui para D5. Sabe a decisão, porque se ele tivesse capturado mais um peão aqui com o cavalo por A2, esse cavalo fica sem retorno, Esse cavalo fica sem retorno, simplesmente torre B2 aqui, e esse cavalo não tem volta, tá? Então, sabe a decisão aqui do Petrosyan, ele sabe a hora de ganhar o peão, sabe a hora de recusar a volta com o cavalo para D5, temos torre de F aqui em C1, e agora rei em A7.
Dama em E1, Kasparov vai apontando todas as armas para a ala da dama, que é onde está o rei do Petrosyan. Temos bispo em A3 aqui pelo Petrosyan atacando a torre, torre C2. E agora dama D6. Temos torre B3 atacando o bispo, dama em E7, a dama continua protegendo aqui o bispo. Dama em E7 dá mais uma casa para o bispo, caso for necessário. A partida seguiu com dama em E2 e agora torre aqui em B8. Então segurando aí a bronca, tomando pressão aqui o Petrosyan, né? Começa a se defender ao seu estilo, começa a se recolher, trazer as peças aí na defensiva. A partida seguiu com dama D3 e agora bispo D6, o bispo voltando aí. Temos cavalo B2, a torre de H em C8, olha só o Petrosyan juntando todo mundo aí para se defender. Temos cavalo em C4 aqui pelo Kasparov indo para cima, bispo C7 e agora A4. E o Petrosyan aqui faz um lance surpreendente, faz o lance B5. Então um lance aí que ataca o cavalo, vai para um tipo de reação, mas expondo aí o próprio rei. A partida segue com A por B5, C por B5 atacando o cavalo. E aqui o Kasparov não vai defender o cavalo, não quer nem saber. Ele toma suas chances, vai com torre em A2. O Kasparov já espumando aí pela boca, agressivo do jeito que né? Não vai defender cavalo não, ele quer dar checkmate. E aqui rei B7, simplesmente pelo Petrosyan, né? Por que o Petrosyan não capturou esse cavalo que tá dando sopa aí? Bom, isso é tudo que o Kasparov quer. Numa posição como essa, o Kasparov teria mate em 4, não foi assim que segura a partida, mas nessa posição tem mate em 4. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o que o Kasparov queria fazer nessa partida, ele ia adorar jogar isso daqui, ele ia jogar o agressivíssimo, o hiper agressivo, torre por A6 aqui, cheque. E depois de rei por A6, dama por C4, cheque. E aqui não tem jeito, né? Rei A7 tá vindo dama A4, seguido de bispo em A5, dama por A5, mate. Então aqui o que as pretas têm que fazer seria simplesmente postergar, né? Com torre B5. Depois de dama por B5, rei em A7, dama por B7, dama B7 aqui com checkmate. Então vem checkmate de qualquer jeito, por isso que nessa posição aqui... Por isso que nessa posição aqui, o Petrosyan então não capturou aqui o cavalo do Kasparov, que é tudo que o Kasparov quer, e jogou simplesmente rei B7, colocando aí o rei, tentando colocar o rei em segurança. A partida seguiu com bispo B4, o Kasparov atacando a dama aí do Petrosyan. O Petrosyan joga dama em E8, recua, né, coloca a dama em segurança. Agora bispo D6 aqui, o peão está cravado, não pode capturar aqui o cavalo. O Petrosyan tem que jogar alguma coisa, ele joga torre em A8, vai tentando se defender de todas as maneiras. Dama B1 aqui pelo Kasparov, colocando todas as armas, agora dobrando forças aqui na coluna B. E aqui um lance simplesmente sensacional aqui do Petrosyan. É muito difícil você achar um lance aqui de negras, é muito difícil, o rei está sem espaço, as brancas estão vindo com todo tipo de ataque, o Kasparov está vindo com todo tipo de combinação. É realmente muito difícil de achar, e o Petrosyan encontra o melhor lance defensivo aqui da posição, que é o lance rei C6. Olha isso, achando quem faria esse lance, né? Defendendo aqui em B5 para não ter sacrifício. Aqui é muito difícil de você achar um lance, né? Se você faz algum outro lance aqui, vou tentar cobrir a coluna B aqui, vou jogar cavalo B6, por exemplo, né? Aqui as brancas continuam atacando com tudo, né? Viria cavalo em A5, rei aqui em B8, bispo C5. Aqui o Kasparov continua com toda a iniciativa, com todo tipo de ataque. Seria muito difícil aqui para o Petrosyan ficar se defendendo o tempo todo nesse tipo de posição. Então rei C6, olha isso. Rei C6, né? Saindo aqui da coluna B e defendendo o peão de B5. Petrosyan provocando aqui o Kasparov, né? O Kasparov segue com torre de B em A3. E agora o Petrosyan decide que dá para capturar esse cavalo. E ele abre a coluna B com B por C4. Tá com uma peça a mais agora. Tá com o cavalo aqui cravado, né? O rei aqui sem ter para onde ir, afogado aqui pelas próprias peças. Mas está atacando aqui o bispo também do Kasparov, né? A partida seguiu com torre por A6, cheque. Kasparov fala, não é possível, eu tenho que castigar esse rei exposto. Torre por A6 pelo Petrosyan, torre por A6 aqui pelo Kasparov e bispo B6 cobrindo. E agora o bispo C5, colocando pressão aqui em B6, o bispo está cravado. A partida seguiu, o cavalo também está cravado, né? Aqui a partida seguiu com dama D8, trazendo mais uma proteção. Petrosyan mais uma vez achando os lances defensivos. Temos dama em A1 aqui pelo Kasparov e agora
cavalo por C5 aqui pelo Petrosian, D por C5 e, adivinhem, rei por C5 aqui pelo Petrosian. Não é possível, né? O Ivanchuk deve estar lá falando, pode ir com o rei, que o rei vai dar checkmate, né? E aqui então, o rei valente aqui do Petrosian, o Kasparov é atordoado, faz qualquer lance aqui, torre A4, não tem mais ataque, não tem mais nada para fazer, joga simplesmente torre em A4 e faz o lance e abandona a partida na sequência, nem espera aí o lance do Petrosian, né? E aqui abandonou porque acabou o ataque, acabou o combustível, né? Acabou a lenha, não tem mais jeito, não tem mais como, acabou o momento ali, não tem mais jeito, né? Aqui, qualquer lance aqui, rei D6, simplesmente colocando o rei aí em segurança, poderia seguir com dama E5, cheque, rei D7, né? Protegendo aí o rei, bispo por D5, rei por D5, dama por D5, recupera algum material, cheque, mas depois de rei E7 da troca de damas em D8, rei por D8, não tem mais o que fazer, esse é um final vencedor aqui para as pretas, né? Peão passado, a torre vai ter que tentar segurar, esses peões vão cair todos, né? Vão cair todos esses peões das casas escuras, então não tem jeito, torre A2, por exemplo, para tentar parar o peão numa casa clara, viria C3, torre C2, mas aí bispo por E3, cheque, rei F1, bispo por F4, acabou, né? Então a gente sabe que esse é um final vencedor aqui para as negras. O Kasparov preferiu não jogar isso, ele já viu que estava derrotado e, portanto, jogou torre A4 e abandonou, né? Sensacional, o Petrosian ali, rei C6, né? Rei por C5, realmente tem que ser o mestre da defesa, né? O mestre para poder se livrar da situação que ele estava contra o Kasparov e, além de tudo, conseguir anular os ataques do Kasparov e ficar num final melhor, né? Mais uma vez aí, assim como na partida anterior, Kasparov veio agredindo, Petrosian segurou a pressão e venceu, né? É muito difícil você fazer isso contra um jogador como Kasparov. Apenas jogadores aí, lendas do xadrez como Petrosian, né, conseguiram na história. Aqui realmente Petrosian teve uma precisão muito maior, né, 97,5% de precisão contra 90,3%. O Kasparov ficou ali, né? Olha aqui o gráfico. Kasparov foi atacando, ficou ganho, mas não conseguiu achar os lances. O Petrosian foi confundindo ele, anulou e virou, né? Então foi isso que aconteceu. Vamos olhar no tabuleiro e tentar entender, né, o que aconteceu. O Kasparov estava atacando tanto, onde que ele perdeu a mão. Bom, aqui depois de torre A2 aqui jogado pelo Kasparov e rei B7, né, que foi jogado aqui pelo Petrosian. Bom, seguimos com o bispo B4 aqui, né? Bom, aqui o Kasparov começa a não acertar os melhores lances nesse tipo de posição. Aqui, cá entre nós, é muito difícil, é uma posição bem complexa, né? Mas aqui as análises posteriores dos grandes mestres mostram uma linha vencedora para o Kasparov aqui com dama B1, né? Então não tem como não castigar esse rei aí nessa colocação, tem que dar, né? Tem que dar. E esse lance aqui então realmente colocaria castigo. Aqui depois de torre A8, por exemplo, viria a torre por B5, cheque, sacrificando a torre. Tenho certeza que o Kasparov depois nessa posição encontraria essa continuação, né? A por B5, dama por B5, cheque, cavalo B6. Apenas esse cavalo pode vir para B6, o outro está cravado, né? Aí poderia seguir com cavalo aqui por B6 e depois de bispo por B6, bispo por D5, cheque, e por D5, dama por D5, cheque, torre C6, torre por A8, né? Uma posição melhor aqui para as brancas, né? Se jogar rei por A8 está caindo aqui em C6, então dama E6 seria uma possível continuação, dama por E6, torre por E6, e aí a torre atacada poderia vir para G8, e depois de torre E7 protegendo o peão rei F2, seria um final melhor aqui para o Kasparov, um final vencedor, né? 2 peões a mais e tal, bispos de mesmas cores. Então aqui, acredito eu, o Kasparov não teria dificuldade em levar um final como esse para uma vitória, né? Então faltou ali no detalhe, aqui depois de rei B7, jogou o bispo B4, que é um lance faz todo sentido, né? Atacando a dama, pegando as casas escuras e tudo mais, mas dama B1 seria mais direto nessa posição, dama B1 seria mais direto, iria direto ao ponto, né? Então é curioso que bispo B4 foi um lance também de ataque, mas dama B1 seria aí um lance mais direto ao ponto. Jogou o bispo B4, tudo bem, as brancas continuam com a iniciativa, é um lance forte,
né? Talvez não seja o mais forte, segundo as análises dos grandes mestres, mas bispo B4 é um lance forte, dama E8, tudo certo, bispo D6, né? Aqui não dá para capturar, senão o cavalo tá capturando com duplo, aqui atacando todo mundo, né? Triplo. Aí jogou torre em A8 e aí sim o Kasparov veio com a ideia de dama B1, que ele poderia ter jogado lá atrás. Mas agora já não seria a melhor abordagem. Agora era importante jogar um lance como o bispo A3, por exemplo, tá? Então evitando aí trocas de peças e tudo mais, bispo em A3 e ter um pouco mais de paciência, depois de torre A7, por exemplo, aí sim, dama B1, né? Aí depois de cavalo B6, por exemplo, cavalo B2, evitando as trocas, torre B8, bispo C5, né? Aqui seria uma possível continuação, A5, dama D3, teria que ter paciência, manobrar um pouco mais e esperar a hora certa, B4, por exemplo, cavalo C4, aí sim, cavalo por C4, dama por C4, a torre está atacada, é melhor não salvá-la, porque tem ataques vindo aí, ataques muito fortes, né? Principalmente aqui em D5, tá caindo. Então aqui teria que jogar dama C6 para segurar esse ataque. E aí poderia vir torre por B4, cheque, aproveitando que está caindo aqui a torre, né? Então A por B4, torre por A7, rei C8 e dama B3 seria uma possível continuação onde as brancas continuam com a iniciativa. Não tem nada ganho aqui, né? O Petrosian de certa forma conseguiu melhorar a posição do rei, mas aqui está melhor para as brancas, né? Par de bispos, peão fraco, cavalo cravado, torre na sétima, rei seguro, né? Então aqui seria melhor para o Kasparov, né? As brancas estariam melhores, com vantagem. Mas também, então, nessa hora, ao invés de jogar bispo A3, veio direto com dama B1. E aí o problema desse lance é a resposta aqui do Petrosian, rei C6, né? Rei C6 ataca o cavalo, pressiona o bispo, né? Então aqui é um lance muito forte, sai da coluna B. É um lance que poucos jogadores fariam, mas é um lance agora realmente conseguiu anular tudo. E aqui, então, o Kasparov faz o lance desesperado, torre BA3, e aí é a hora que o Petrosian vira tudo com o lance peão por cavalo. Ainda aqui, o Kasparov poderia tentar aqui uma linha com bispo por C7, por exemplo, B por C4, torre atacada, bispo atacado, mas aí torre B7, torre por C7, torre por A6 cheque, torre por A6 cheque, dama B5, o Kasparov estaria nessa linha com uma torre e uma peça menor a menos, mas ele está capturando de volta, né? Então depois de rei D6, por exemplo, dama por A6 cheque, rei E7, bispo por D5, e aqui o Kasparov segura tudo, né? Porque depois agora a torre está atacada, depois de torre por B7, bispo por B7, e o Kasparov teria aqui esse final aqui, 5 peões para cada um, é uma posição provavelmente de empate, né? Aqui as pretas podem continuar com dama B8, pressionando o bispo e tudo mais, uma posição equilibrada com chances para os dois lados, né? Então mesmo aqui nessa hora a gente vê como é psicológico, né? Faltou aqui a tranquilidade para o Kasparov fazer o lance bispo por C7 e jogar normalmente, né? Igual essa variante que a gente viu, seguido de torre B7 e tal. O Kasparov aqui perdeu a capacidade de cálculo, simplesmente veio para o ataque no ponto de A6, né? Simplesmente veio para o ataque com torre de B em A3 e não contava aqui com a sequência do Petrosian, com a frieza do Petrosian, né, de jogar aqui B por C4. E aqui as pretas já estão melhores, não há ataque mesmo para as brancas, não adianta. Veio torre por A6, o bispo cobriu, veio o bispo C5, não adianta, a dama defendeu. Aqui as pretas têm recursos, né, dama em A1, cavalo por C5, B por C5, rei por C5, e aí realmente torre A4 e abandonou. Demais, né? Demais. Mais uma lição aqui para o Kasparov no ano de 81 contra o Petrosian. Mais uma lição repetindo a condição da partida anterior. Brancas melhores, Kasparov atacando, não acertou a mão e o Petrosian virou. Não deu por enquanto 2 vitórias para o Petrosian, um empate, né, das 5 partidas. E a gente segue no canal Xadrez Brasil mostrando as demais 2 partidas aí entre esses gigantes, Kasparov e Petrosian. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!